marketing da doença existe um passo a passo. Eu vou dar um exemplo para vocês como funciona mais ou menos, que é um caso real, que aconteceu de 2012 até hoje. Não pegou muito no Brasil. Nem tudo que acontece fora do Brasil chega aqui tão rápido. Vocês sabem que às vezes demora para um telefone chegar e às vezes demora para uma doença chegar também. Eu estou dizendo que a doença está sendo tratada pela indústria farmacêutica como qualquer produto, como um remédio, um celular, uma televisão. É assim que eles encaram. A gente tem que vender uma televisão e tem que vender uma doença. Então, às vezes não chega aqui, pode ser que essa vai chegar, pode ser que não vai chegar. Também eles sabem que depende de cada país qual que é o produto que vai se encaixar mais com a cultura do lugar, né? Então, qual é uma história que aconteceu recentemente foi com uma doença chamada transtorno de ansiedade social ou fobia social. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Então já chegou no Brasil, eu achei que não era tão popular. Mas enfim, o que é o transtorno de ansiedade social? Transtorno de ansiedade social, ou TAS, é a pessoa que tem muita dificuldade de falar em público, ou mesmo com outras pessoas em um ambiente mais reservado, vai fazer uma entrevista de emprego e não consegue se expressar, ou seja, timidez em excesso. Então, qual é o passo a passo? O passo a passo é você pegar um sintoma e dizer que aquilo é uma coisa grave, que quando ele é mais severo, é uma coisa grave e atrapalha muito a vida das pessoas. Então, fazer pesquisas que demonstrem que as pessoas muito tímidas sofrem horrores. Depois, na verdade, o primeiro passo, nesse caso, foi até um remédio chamado paroxetina, que estava indo mal nas vendas, né? Ele foi descoberto para depressão, não é muito bom para depressão, não é tão bom, vamos dizer assim, para depressão, e começou a cair assim nas vendas. E os laboratórios financiaram várias pesquisas para saber se ele ia bem para timidez ou para transtorno de ansiedade social. E viu-se, aí como a indústria financia muitas pesquisas, eles financiam 10, uma diz que funciona, mesmo que seja um pouco. Então, tem muita pesquisa fajuta publicada em muita revista de respeito, né? E eles viram que funcionava, por um pouquinho que seja. Quanto mais paciente você estuda, ou seja, você financia bastante, mais a chance de mostrar que funciona. Quanto são poucos pacientes, a chance é menor. Mas eles têm dinheiro, financiam um monte de gente e funciona. E com muitos vieses que a gente fala, que é muito truque estatístico, né? Depois viram que funciona, pediram para o FDA americano a aprovação desse remédio que existe há 20 anos para uma nova condição. Não uma nova condição existente, mas poderia ser uma doença mais antiga e consolidada, mas que ele era aprovado, o FDA ele libera o remédio para certas doenças. Ele não libera o remédio para qualquer coisa. Ele fala, esse remédio é liberado para depressão. Ele não é liberado para transtorno de ansiedade social. Aí eles pediram autorização do FDA para liberar para transtorno de ansiedade social. E o FDA, como disse, naturalmente libera, porque justamente a indústria farmacêutica é que senta nos comitês do FDA. Libera, e aí eles começam a pesquisar a prevalência. Daí começam a ver na população quantas pessoas são tímidas. Também tem vários truques de você fazer isso. Como eu disse, transformar os critérios um pouco mais flexíveis, né? Selecionar grupos de pessoas que já têm uma tendência a ser mais tímidas, e assim vai. E aí descobrem que 20% da população tem transtorno de ansiedade social e não sabem e não se tratam. Então é assim que divulgam para vocês. O final da história é ir no bem-estar e falar: 30% da população tem transtorno de ansiedade social e não sabe, estão sofrendo calados nos seus quartos, e a gente tem uma solução para isso. Foi liberado um remédio novo, etc. e tal, chamado paroxetina, e as pessoas procurem os seus médicos porque tem uma nova solução para esse problema. Então é assim que funciona o passo a passo do marketing da doença, que de certa forma a hiperatividade passou por isso